Olá, você que acompanha o Facebook do RD News. Estamos hoje numa live em um horário um pouquinho diferente, início de tarde, meio de tarde aí, porque nós vamos falar sobre toda a estrutura que está sendo preparada em Mato Grosso para as eleições 2020. Não teremos apenas o voto para prefeito, vice, né, e vereadores, mas Mato Grosso também escolherá um senador da República. Então, toda a estrutura e as campanhas já estão. Na verdade, a estrutura do TRE já foi iniciada, mas as campanhas estão começando aí, o calendário, né, vai ter convenções aí próximas, enfim, o que mudou para os eleitores? Você sabe, por exemplo, como é que está a sua situação eleitoral? Se você teve o seu título cancelado por algum motivo, muita gente não está sabendo e não sabe o que fazer, se vai poder votar ou não. Então, o nosso convidado de hoje é o diretor-geral do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Mário Sérgio Rodrigues Diogo, que vai tirar algumas dúvidas aí. Então, se você tem dúvidas sobre eleições no seu município, situações específicas, pode mandar para a gente, que a gente vai transmitir aqui para ele. Diogo, muito obrigada, Mário Sérgio, né, muito obrigada por ter aceito o nosso convite desse bate-papo. E a gente gostaria de iniciar com um panorama, né? Como é que está a preparação do TRE? Teve alteração de calendário por conta da pandemia do coronavírus, agora as eleições, né, vão aí mais para o final do ano, 15 de novembro, primeiro turno. Isso alterou muito a rotina de vocês, o trabalho que vocês já vinham fazendo para essas eleições de 2020? Olá, Lidice, boa tarde, um prazer estar falando com vocês, né, mesmo à distância, né, mas é um assunto importante para nós tratarmos. Bom, como todos sabemos, né, nós tivemos recentemente a aprovação da emenda constitucional número 107, né, pelo Congresso Nacional, que, assim, ela praticamente prorrogou todos os prazos eleitorais por mais 42 dias, né, então, de modo que a gente vai ter, não em outubro, né, mas em novembro, as eleições, no dia 15 de novembro, e lembrando, né, no caso de eventual segundo turno, nós só teremos no município de Cuiabá, né? Seria no dia 29 de novembro. Então, praticamente todos os prazos foram prorrogados, a exemplo, vamos dizer, de um prazo importante que a gente vai vivenciar agora, que são as convenções partidárias, né? Onde os partidos ali se reúnem, né, para escolher seus candidatos, que vai ser realizado agora entre 31 de agosto e 16 de setembro. Né? Lembrando também que a propaganda eleitoral, né, ela só vai ser permitida, a propaganda em geral, né, vamos dizer assim, aquela propaganda de rua e também na internet, entre 27 de setembro e 14 de novembro, né, houve uma mudança em relação a isso também, e na rádio e na TV, também entre 9 de outubro e 12 de novembro, né? Então, mudou bastante o calendário, mas, assim, você havia perguntado sobre o planejamento do tribunal, né? Graças a Deus, a gente tinha planejado com muita antecedência todos os aspectos, né, que envolvem uma eleição, né? E a gente, quando fala eleição em Mato Grosso, é uma eleição bem complexa, né? Então, nós temos sessões aqui na Avenida do CPA, mas também temos sessões eleitorais em aldeias indígenas, né? Com locais de difícil acesso, né? E para surpresa de todos nós, infelizmente, para completar todo esse quadro agora com a pandemia, né? Que realmente nos pegou aí de surpresa, infelizmente. Mas eu diria para você, Lidice, que nós estamos bem tranquilos em relação a todos os aspectos administrativos. Então, no primeiro semestre deste ano, nós fizemos a esmagadora maioria das licitações, de modo que hoje restam pouquíssimas contratações ainda a serem efetivadas. Mas as principais, eu diria, como o transporte das urnas eletrônicas, né, como a questão da alimentação dos mesários, transporte aéreo, locação de veículos e por aí vai, todas essas principais licitações já estão concluídas.
A gente estava até conversando um pouco antes de iniciarmos a entrevista, né? Você falando sobre, querendo destacar a questão dos mesários. Vocês estão nessa fase também de convocação dos mesários, precisam de mesários voluntários. Quantas pessoas vocês vão precisar para trabalhar nestas eleições? Vamos dizer, esse chamamento, né, aos mesários, ele iniciou agora dia 18 de agosto e se estende até o dia 16 de setembro. Bom, sem mesários nós não temos eleições, né? É impossível de realizarmos eleições. A gente está falando aí só de mesários, cerca de 30 mil pessoas, né? Então, é a maior operação logística que a gente tem no estado de Mato Grosso, né? Supera aí aqueles ambientes de final de ano, de Natal, de Réveillon, de Carnaval, realmente é a maior operação logística. Paralelo a isso também, nós temos as forças policiais, né, motoristas, merendeiras, seguranças, enfim, é uma operação realmente gigantesca. E nessa fase, nós estamos até com campanhas em nível nacional, né, aí capitaneadas pelo Drauzio Varela, né, pelo médico Drauzio Varela, que está uma campanha nacional, mas assim, garantindo a esses mesários que todas as medidas sanitárias de segurança estão sendo adotadas, né? Só para nós termos uma noção, nós estamos, nesse momento, eu falo a Justiça Eleitoral, né, como um todo, está com parcerias com a Fundação Fiocruz, com o Hospital Sírio-Libanês e também com o Hospital Albert Einstein. Então, estamos ouvindo os cientistas, né? Não estamos assim, nos aventurando, vamos dizer assim, com base em achismos, né? Então, é uma fase importante que já foi decidida, ouvindo esses cientistas, esses médicos, esses epidemiologistas, até matemáticos fazem parte desse grande comitê que foi montado, mas uma primeira fase que já foi descartada por segurança, né, de saúde mesmo, para evitar ao máximo, né, a proliferação da pandemia, foi a identificação biométrica dos eleitores no dia da eleição, né? Então, nós estamos falando em Mato Grosso, cerca de 2.317.000 pessoas, né? Imagina você que a cada 1 minuto fôssemos colher as digitais ali, no mesmo dia, no período de 8 horas desses eleitores, né? Então, seria um risco muito grande, teríamos que limpar a todo minuto, né, esse terminal, e não haveria sentido em relação a isso. Então, ouvindo esses cientistas, já chegamos a essa conclusão que realmente, esse ano, excepcionalmente, né, não teremos a identificação biométrica dos eleitores no momento da votação, então basta o eleitor levar aí no dia da votação um documento de identidade oficial com fotografia. Além disso, estamos fechando essa semana inúmeras outras parcerias de doações, né? Nós, no primeiro momento, iríamos comprar todos esses materiais de EPIs, mas numa grande campanha nacional também, envolvendo cerca de 25 grandes empresas, né, nacionais e da América do Sul, da América Latina e do mundo, né, como a Ambev, por exemplo, como o Mercado Livre, Febraban, Fiesp, Caoa Veículos, GM, enfim, são vários doadores que entenderam bem o momento, né, que nós estamos vivenciando e da importância, né, além da saúde pública, nós termos também a realização de um evento democrático com segurança. Então, essas doações estão em fase final, mas o que já está garantido, que eu posso adiantar para vocês, é que todos os mesários que irão trabalhar nas eleições terão máscaras de proteção face shield, né, aquele protetor mais robusto, né? Teremos também álcool gel individual, né, para todos os mesários. Teremos álcool em spray para também limpar todas as bancadas das sessões eleitorais, e também álcool gel para os eleitores em todas as sessões,
né? Então, é realmente uma operação gigantesca, né? Eu diria que são as eleições mais complexas e difíceis da nossa história, com certeza. Uhum. Diretor, a gente sabe que, assim, tem alguns mesários que são realmente voluntários há muitos anos, né? Eu mesma voto na mesma sessão desde lá na primeira eleição que aconteceu, que eu ainda voto facultativo, e encontro as mesmas pessoas, a gente acaba meio que fazendo até uma relação, tendo uma relação de amizade, toda eleição estão ali, aqueles mesários. Vocês vão restringir, por exemplo, os que têm idade acima de 60 anos, ou fazem parte de grupo de risco, vocês vão ter essa condição de fazer isso, esse tipo de triagem também, porque a gente sabe que assim como muitos têm medo e, né, tem algum tipo de dúvida em relação a isso, outros fazem questão, são realmente, assim, patriotas nesse sentido, né? Exato. Bom, nós estamos com, vamos dizer, duas campanhas paralelas, né? A primeira, lógico, de convocação, principalmente, né, mantendo, como você disse, esses mesários que já nos acompanham há muito tempo, né, e nós só temos a agradecer, né, por participarem desse momento importante, né, da democracia do país, né, do destino de nossos municípios, dos nossos estados e do país. Mas, paralelo a isso, também nós estamos com uma campanha, inclusive no nosso site, né, se você me permite aqui divulgar, no www.tre-mt.jus.br, que ali existe um formulário, um banner específico, que é o que a gente chama de mesário voluntário, né? Uhum. Então, aquele cidadão que já, principalmente o eleitorado jovem, né, que queira participar das eleições, ele pode ali se cadastrar, né, basta ele ter mais de 18 anos e não ser filiado a nenhum partido político. Né? Uhum. E, além disso, também lembrando, né, sobre esse aspecto também dos mesários, que algumas vantagens, né, que ele pode desfrutar em relação disso. Então, se eu sou de alguma empresa privada ou servidor público, principalmente, para cada dia de treinamento ou para cada dia de trabalho efetivo, vamos supor, eu tive o treinamento de mesários, né, fornecido pela Justiça Eleitoral de 2 dias, e trabalhei mais 3 dias, né, uma sexta, no sábado e domingo, ou no sábado, domingo e na segunda. Então, vamos supor que ao todo eu tive 5 dias de dedicação para a Justiça Eleitoral. Na minha empresa ou no meu serviço público, eu vou poder gozar o dobro desses dias. Então, eu terei 10 dias de folga, né, que eu vou poder ter ali ao longo do período após as eleições. E, além disso, né, se a pessoa não for ainda servidor público, e se porventura no futuro fizer um concurso público, eventualmente ele vai ser privilegiado, vamos dizer assim, com critério de desempate. Né? Então, se eu tive uma nota lá, empate com mais 10 pessoas, mas eu fui mesário, eu vou levar essa vaga em razão de ter participado desse processo das eleições. Tem uma pergunta de uma internauta aqui, Marli Riquelme. O TRE tem verba para eleição, por que não paga os mesários, principalmente nessa época de pandemia? Até porque ninguém no TRE trabalha como voluntário nessa época, a argumentação dela, Marli. Sim, Marli, eu até agradeço a sua pergunta. Assim, o que nós estamos... o Brasil é gigantesco, né? Nós temos aí, estamos falando de 148 aproximadamente, né, arredondando milhões de eleitores, né, e são milhares de mesários em todo o país, eu diria milhões de mesários, né, são mais de 3 milhões, 4 milhões de mesários em todo o país. Então, assim, por questões orçamentárias, realmente nós não teríamos condições de fazer esse pagamento, não é por, eu diria, se fosse por nossa vontade, com certeza, né, pagaríamos isso, sim, mas esbarramos em questões orçamentárias. Só para nós termos noção, uma das principais despesas nossas, aqui do TRE de Mato Grosso, são exatamente a alimentação desses mesários. Né? Nós custeamos, como sempre custeamos,
a alimentação desses mesários durante o dia, né, do domingo das eleições, e cerca de R$ 35 vai ser destinado para essa alimentação. Só com isso, só com os mesários e outros colaboradores também, nós teremos uma despesa de aproximadamente R$ 1.900.000, né? Então, é um dinheiro razoável. Nós sabemos da importância toda e agradecemos, com certeza, aos mesários. Já teve uma discussão em relação a isso, né, em nível nacional, mas realmente nós esbarramos em questões orçamentárias para esse trabalho. Eu diria, para a Marli, em novembro também nós teremos as eleições americanas, né? Então é comum isso em todos os países, né, não só do Brasil, mas como do mundo todo, os mesários realmente darem uma contribuição, né, para esse processo democrático. Uhum. Bom, falando um pouco aí dos eleitores que tiveram títulos cancelados, outro dia até num dos grupos que eu participo, alguém me perguntou, ou perguntou em geral ali, alguém sabe onde que se o TRE está fazendo um título de eleitor agora, onde que está fazendo e tudo mais, como é que está essa questão? Quem teve título cancelado não vota em nenhum dos turnos? Tem ainda tempo para fazer? Qual é o calendário? A partir de quando vai se fazer novos títulos? O eleitor que está irregular. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Mauro. Nós tivemos um fechamento, né, vamos dizer assim, desse cadastro eleitoral como um todo. Hoje, Mato Grosso, vou até permite a ler aqui, são 2.317.102 eleitores, sendo a maioria mulheres, né? Hoje nós temos 1.173.749 eleitores mulheres, 1.143.252 homens. De modo que esse cadastro de eleitores que nós chamamos, infelizmente, ele já foi fechado, concluído, né, essa última etapa no dia 6 de maio deste ano, né, que a gente chama de fechamento do cadastro. Então, infelizmente, né, quem não compareceu e teve seu título cancelado, infelizmente não vai poder votar, né, e além disso também, né, ele estando com seu título cancelado, ele sofre várias consequências no seu dia a dia, né, como não tirar passaporte, por exemplo, né, como ter dificuldades aí com CPF, com empréstimos bancários, enfim, não é só a questão eleitoral propriamente dita, mas esse cadastro de eleitores, ele só deve abrir, como nos demais anos que nós tivemos, somente cerca de 5 a 7 dias após as eleições. Isso por uma série de questões. Mas por que com tanta antecedência? Né? Porque a gente tem que adotar esse número para várias razões. Né? Nós temos que fechar esse número por várias razões. Primeiro, para distribuir, né, esse eleitorado em todas as sessões do estado de votação. A partir daí, nós teremos também o número de mesários, nós temos que rodar com muita antecedência, né, os cadernos de votação, né, para serem impressos, e a questão da segurança das urnas eletrônicas também. Então, todos esses milhões de eleitores serão inseridos, né, os cadastros serão inseridos nas urnas eletrônicas, e a gente precisa, né, dessa antecedência para fazer tudo isso, com segurança. Para lembrar aí as pessoas que às vezes não sabem que estão com o título cancelado, o que motivou o cancelamento desses títulos e como a pessoa pode pesquisar, para de repente ela não chegar lá no dia da eleição, passar por toda, né, aquela situação de ter que se apresentar e não encontrar o seu nome lá. Em geral, né, são por alguns motivos, né, de cancelamento. Um deles se eu não voto ou não justifico a minha ausência por 3 eleições consecutivas, automaticamente esse título vai ser cancelado. Né? Isso conta turno. Primeiro, segundo turno. Considerando primeiro e segundo turno como cada eleição. Né? Então, se eu não votei no primeiro turno, no segundo turno, numa eleição, e no primeiro turno de uma outra eleição, o meu título vai ser cancelado. E aqui em Mato Grosso também,
nós tivemos, todos devem lembrar, da chamada revisão, né, biométrica, que nós tivemos nos últimos anos, principalmente aqui em Cuiabá e Várzea Grande. Então, quem não compareceu àquele chamado da Justiça Eleitoral, né, que nós tínhamos que comprovar aí o nosso domicílio, né, nossa situação eleitoral, e eventualmente pagar alguma multa para estar regular. Então, se ele não compareceu, seu título está cancelado. Agora, bem lembrado, para evitar, né, principalmente agora em tempos de pandemia, que o eleitor se desloque ao local de votação, gerando aglomerações desnecessárias, basta que o cidadão eleitor acesse o nosso site, né, e ali tem um banner específico de serviço ao eleitor. Né? Também nós estamos em fase final agora de testes, né, para lançamento de uma nova versão do chamado e-título, né, que é o título eleitoral eletrônico, né, que é totalmente gratuito e baixado em smartphones. Isso a gente já utilizou na eleição passada, estamos finalizando uma nova versão, e ali também o eleitor pode, baseado no seu nome, na data de nascimento e, eventualmente, no nome da sua mãe, ele verificar a sua situação e também o local onde ele vota. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho das curiosidades, né? Você falou lá no início que nós temos votação em grandes centros, Cuiabá, Várzea Grande, temos em aldeias indígenas, a gente tem algumas coisas, algumas peculiaridades, né, em relação a outros estados, além da questão das aldeias, que vocês têm que levar urnas, às vezes, de barco. Tem município novo que não vai ter eleição. Como é que queria que você pontuasse um pouquinho essas questões, Mauro Sérgio. Exato, a gente sempre brinca, né, que realizar aí eleições em Santa Catarina, por exemplo, né, bem mais tranquilo, né, que Mato Grosso. Nós temos realmente um estado maior aí que muitos países da Europa, por exemplo, né, se nós somarmos aí Portugal e Espanha juntos, né, Mato Grosso é maior, né, maior extensão, maior, realmente em grandes dificuldades de acesso. Né, nós temos um município chamado Rondolândia, né, onde muitas vezes, dependendo do período, né, se havendo chuva ou não, as urnas têm que entrar primeiro por Rondônia, né, para depois entrar em Mato Grosso e ser destinado até o município de Rondolândia. Hoje, nós temos cerca de 12 mil índios aptos ao exercício do voto. Né, e isso também é um fator que muito nos preocupa. A justiça eleitoral como um todo, como eu disse no começo, né, nós temos aquelas parcerias de cientistas, de médicos, né, com a Fiocruz, com o Einstein e com o Sírio-Libanês, e além das EPIs, né, também, nós estamos com uma parceria que eles vão nos fornecer de forma totalmente gratuita um protocolo de votação, né, da segurança de votação, tanto de quem estará trabalhando como dos próprios eleitores, e até um pedido nosso aqui de Mato Grosso, será feito também um protocolo específico para o eleitorado indígena. Né? Nós vimos aí das últimas semanas que até o Supremo Tribunal Federal está muito preocupado, né, em relação à pandemia, em relação aos índios. É uma preocupação nossa também, de forma que nós iremos aí tem um trabalho todo especial, né, envolvendo a FUNAI, envolvendo a Polícia Federal, para que tudo ocorra da melhor forma possível. Né? Realmente, nós temos hoje cerca de 105 locais de difícil acesso em Mato Grosso. Realmente, algumas localidades, só carros traçados, né, permite que a gente leve a urna eletrônica, outros somente de avião, né, por isso que eu disse do fretamento aéreo, né, que nós fazemos, e alguns outros realmente. Nós temos ali o município de Cláudia, de Vera, de Gaúcha do Norte, vários outros municípios, que o acesso é só mediante embarcações, né, principalmente nessas aldeias indígenas,
porque nós temos até situações, já enfrentamos isso no passado algumas vezes, de deslocamento, até para nossa surpresa de última hora, de algumas aldeias, né, pela cultura indígenas, algumas aldeias, né, elas se deslocam ao longo do ano, né, mas todas essas tratativas nós já estamos fazendo, existe um grande grupo gestor integrado, envolvendo todos os atores, né, desse processo, além do TRE, mas nós, assim, estamos trabalhando mais do que nunca, né, dia e noite, para que tudo ocorra bem. Uhum. O município novo, que não vai ter, sim. Né, foi uma... Desculpe, TSE, né, não vai ter eleição, nova, como é que se chama? Boa Esperança. Isso. Boa Esperança do Norte, realmente. Como é que ficou a situação? Houve, na verdade, é uma disputa, né, jurídica bem acirrada, que está aí praticamente do ano 2000 até hoje, né? Existia uma lei estadual que fez ali, no primeiro momento, plebiscito, mas até hoje, realmente, existe uma pendência jurídica, um embate jurídico muito grande em relação a isso. Num primeiro momento, o TRE de Mato Grosso concordou, vamos dizer assim, em realizar essas eleições esse ano, mas houve um recurso, né, destinado aí ao Tribunal Superior Eleitoral, e dias atrás, aí, se eu não me engano, na semana passada, o TSE decidiu, na terça-feira passada, a unanimidade, né, de votos dos ministros, que ainda algumas coisas precisam ser esclarecidas, principalmente em relação a essa lei municipal. Né? Esse município está sendo desmembrado, né, em princípio, ali de Sorriso, né, e de Nova Ubiratã, mas, assim, o que nós temos a certeza é que esse ano não teremos as eleições municipais específicas para esse município de Boa Esperança do Norte, de modo que a gente continua, né, com a nossa previsão inicial de 141 municípios, né, realizando as eleições, né, lembrando que esse ano teremos uma outra novidade também, né, que são as eleições suplementares para o cargo de senador da República. Então, na verdade, quem votaria em Boa Esperança do Norte vai votar no seu município de origem, Sorriso ou Ubiratã. Exatamente, continua exatamente a mesma situação. Para a gente encerrar, faltam uns 2 minutinhos aí, diretora, a gente queria saber um pouco como é que está a questão da segurança das urnas, né? Todas as eleições se questiona se são seguras, se pode haver risco de fraude, não vai ter biometria esse ano, né? Houve algum reforço, seja em estrutura, informática, verbas, para essa segurança, para essas eleições agora desse ano? Sim, bom, nós temos realmente, né, como você disse, né, entra ano e sai ano, nós temos essa certa desconfiança, né, em relação a isso, mas encaramos com total normalidade, né, nós estamos com as urnas eletrônicas praticamente desde 1998, né, que foram as primeiras eleições nas capitais, né, no começo, a gente acompanhou todo esse avanço, mas eu garanto, assim, que até hoje muito se falou, mas nada se provou. Né? Realmente, eu diria assim, a gente fala muito em tecnologia, mas uma das coisas que mais me conforta dizer é que as urnas eletrônicas, elas são ligadas numa tomada, elas não estão ligadas em rede. Né? Não existe uma rede privada de dados que só a Justiça Eleitoral pode entrar ali naquele meio virtual. Ela está ligada realmente só na tomada, né? Uma máquina simples, né? Uma ideia simples, e temos orgulho, né, que foi idealizada, um dos idealizadores foi, na época, né, o nosso tribunal aqui de Mato Grosso, que muito nos honra mesmo. Mas, assim, ao longo
é lógico que ao longo desse período, as urnas foram sendo incrementadas, tornando mais leve a urna eletrônica, né, com baterias mais leves, com custo menor, né, mas de qualquer forma, eu garanto totalmente a segurança. É lógico, seria muita ingenuidade de nossa parte dizer, não, ela é 101% imbatível, inviolável. Assim, agora, existem várias etapas que nós abrimos todo esse processo para todos os atores, sejam estudantes, seja um cidadão comum, cientistas da área de TI, imprensa em geral, advogados, contadores, enfim. Existem, durante o ano das eleições, que a gente até incentiva. Só para nós termos uma noção, cerca de uma semana, a urna eletrônica e todos os sistemas estão disponíveis para quem quiser, né? Então, se algum hacker realmente provar que ela é inviolável, que ela é violável, ela fica uma semana disponível. Depois disso, a gente tem vários testes. Todos os partidos e candidatos participam de todas as etapas, né, da inseminação dos resultados, dos dados dos candidatos. No início da votação, é emitido o que a gente chama de zerésima, né, para configurar realmente que a urna está com 0 votos. Terminada ali a votação, nas escolas mesmo, nós fixamos ali na porta um boletim das urnas, né, contabilizando todos os votos, dados, os votos em branco, voto nulo, então com um processo totalmente transparente, né? Então existem assim, notícias e estudos, vamos dizer que algum candidato ou algum partido contrate um hacker aí, o hacker mais fera aí do mundo, ele levaria no mínimo de 4 a 5 dias para alterar os dados ali de todas as urnas eletrônicas. É praticamente impossível, né? Praticamente impossível. Mas assim, eu garanto que todas as etapas de segurança nós damos total acesso e total transparência, principalmente aos candidatos e partidos políticos envolvidos. Uhum. Uma última perguntinha de internauta aqui, o Jamilson Moura, querendo saber quantos títulos estão cancelados em Cuiabá. Cuiabá, cerca de 97 mil, e Várzea Grande, aproximadamente 44 mil. Né? Então, daqueles todos os processos que a gente teve de cancelamento, seja por eleitor faltoso ou que não compareceu às revisões, aproximadamente 264 mil títulos foram cancelados. Muita gente, né? Bom, diretor, muito obrigada pela sua disponibilidade, por esse bate-papo. Acredito que esclareceu muitas dúvidas, né? E muita gente ainda vai assistir, porque a gente vai colocar essa entrevista disponível no nosso canal do YouTube, no RD News, e também no site RD News, lá no destaque do RD TV. A gente agradece muito e um bom trabalho aí para vocês. Obrigado, Lídice. Foi um prazer estar falando com vocês. Encontro-me, o tribunal como um todo, sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigada, até a próxima.